Mais uma vez, estamos aqui para mais um bate-papo terapeuta. Como eu sempre falo, né? Bate-papo terapeuta, de A a Z, porque nós falamos de tudo, né? Tudo que é preciso despertar você, tudo que é preciso que você entenda, né? A gente procura o máximo possível, né? Falar, fazer com que você entenda as necessidades da busca do desenvolvimento interior, né? Da busca da melhora, da busca do nosso entendimento, quem somos nós, o porquê estamos aqui, por que as coisas acontecem na nossa vida, por que eu tenho que carregar isso nas minhas costas, por que eu tenho que passar por isso. Ninguém tem que passar por nada, né? Então, às vezes, nós falamos assim: o meu fardo é pesado, meu fardo é muito pesado. É aquilo que eu disse das pessoas que reclamam, né? Das pessoas carentes, das pessoas que não buscam o entendimento de saber o porquê das coisas. Gente, a nossa vida tem que ser pesquisada. Nós estamos aqui na Terra, nós não viemos aqui para brincar. Nós viemos aqui para trabalhar. Trabalhar em todos os sentidos. Trabalhar no nosso crescimento moral, espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. Trabalhar para entender o porquê acontecem as coisas com a gente. A nossa vida aqui na Terra é uma escola, é um aprendizado. E nós temos que dar muito valor e muita graça a Deus por essa oportunidade, né? De termos essa escola, de estarmos aqui nessa escola da vida, que é maravilhoso. Temos tudo aqui para aprender, a sermos melhores, a nos tornarmos melhores, a fazermos tudo cada dia melhor, a nos sentirmos melhores, cada dia mais, cada dia mais. Porque a nossa felicidade, a nossa paz depende de nós. Não depende de mais ninguém. Depende só de nós. Então, cabe a nós, né? Ver o porquê esse fardo está pesado. Por que eu tenho que carregar esse fardo? Não é assim que a gente fala quando a gente está passando por um momento difícil, quando as coisas não estão bem, quando você tem que cuidar de algo, cuidar de alguém, cuidar de algo que fica sob sua responsabilidade, que às vezes aquilo pesa um pouco, né? Sim, por quê? Não é que pesa, é porque é a responsabilidade que você tem sobre aquilo, né? Você é responsável por aquilo, então você fala fardo pesado. Por que eu tenho que carregar esse fardo pesado? Será que esse fardo pesado que a gente acha que é fardo, que a gente fala que é peso, que a gente fala que é isso, que fala que é aquilo, será que aquilo não é um remédio para a gente? Será que aquilo ali não está servindo, assim, de mola, de meios, de você buscar entender o porquê daquilo? Porque a gente só fica de braços cruzados. A gente sofre, a gente passa por isso, passa por... Eu falo, gente, porque eu passei por isso. Quando eu tinha os meus problemas lá, que eram muito pesados, aqueles fardos pesados, eu também era assim. Falava, mas a gente tá aqui, tem que carregar, né, esses fardos. Se Deus permitiu, não, Deus não permitiu, não. Hoje eu sei que não. Mas por que hoje eu sei que não? Porque eu busquei, através do sofrimento, eu busquei entender o porquê que a gente passa por certas situações. Por que eu tenho que carregar um fardo pesado? Por que esse fardo pesa tanto para mim?
Então a gente tem essas manias, né, de dizer isso. Por isso que eu falo para vocês, quando eu converso aqui com vocês, é porque eu falo assim, baseado no que eu passei, baseado naquilo que eu também falei, baseado naquilo que eu também reclamei. Eu também reclamei muito de tudo. Ah, eu fui uma pessoa também que foi, como se diz assim, carente, né? Que reclamava muito, né? Eu fui assim também. Por isso que eu falo que é chato, muito chato. Hoje eu falo que é chato, né? Só que uma coisa, eu não tinha para quem reclamar, né? Eu não tinha ouvidos para ficar, né? Eu não tinha. Mas eu reclamava para mim mesma, comigo mesma. Mas para que isso? Por que isso? É essa vida, por que essas coisas acontecem? Por que isso acontece comigo? Falar, só acontece comigo, né? Aí depois que eu passei a ver que tudo não era um fardo que eu carregava, não. Era, era pedras pesadas mesmo. Eu carregava, era muito peso. Mas não era aquilo que estava do meu lado que estava pesado. Não era aquilo que eu estava cuidando que estava pesado. Não era a vida em si, de trabalho, de problemas, de sofrimento que era pesado. Não era aquilo lá. Lá não era nada. Hoje eu vejo que aquilo lá não era nada. Era normal. Tudo era normal. Uma pessoa doente, era normal. A pessoa fica doente. Eu também ficava doente, fico doente. Eu também fico doente. Eu sou humano, eu também fico doente. Então, o que a gente tem que ver é entender por que esse fardo está pesado. Eu tenho assim, como é que se fala? Um exemplo de uma pessoa que eu conheço muito pouco essa pessoa, assim, mas só o que ela fez, para mim, eu achei maravilhoso. Nossa, a pessoa para mim é nota 1000 para ela, né? Porque ela viu o ex-marido, né, numa situação difícil, doente. Ex-marido, gente, presta atenção. Se é ex, porque não deu certo, né? A convivência, né? Mas quando ele estava numa situação difícil, doente, ela pegou esse marido, pôs dentro de casa e cuidou desse marido. Até que ele ficou bom. Que eu vi com meus próprios olhos. O homem bom lá, andando novamente. Quem já achava que para ele só era o caixão. Para ele não tinha mais jeito. Ah, fulano não tem mais jeito, agora fica só 7 palmos mesmo, né? Que nada, a mulher botou o homem em pé. Tratou dele, cuidou dele, botou ele em pé. Isso, gente, é maravilhoso. Não foi fardo para ela, né? Por que não foi fardo para ela? Porque ela estava bem com a mente dela. A cabeça dela estava boa. O sentimento dela estava bom. A vida dela estava boa. Ela só fez o quê? Cuidar. Fazer uma comidinha, dar um remedinho, tratar, né, melhor, porque a pessoa quando está doente, ela não se alimenta, ela não melhora mesmo, ela vai cada vez mais para baixo, né? Não, mas ela foi fazendo a comidinha, fazendo ele comer nas horas certas, tomar remédio nas horas certas, e tomar seu banho de sol. Tudo, ela cuidou do que precisava fazer. Porque ela estava bem com ela mesma. Não tinha nada, aquilo não pesou para ela, não foi peso para ela. Muito maravilhoso isso daí, eu achei muito lindo isso daí, né? Então, para mim, é nota 1000 para ela, né? E é isso, gente, é isso que a gente tem que aprender. Essas lições que a gente vê, é raro, né? Muito raro, mas a gente ainda vê, né? O que essa pessoa fez. Então, assim, todos nós que estamos aqui na Terra, devemos pegar os problemas e ver por que esses problemas estão acontecendo comigo. Porque não são só os problemas de fora. São os problemas que estão aqui, que está aqui. São ressentimentos, são mágoas carregadas. São dores que ficou lá, marcado lá, do passado.
É aquilo que eu falo, quando você está com dores lá do seu passado, que você passou, hoje uma dorzinha assim, ela fica desse tamanho. Porque já está lá dentro, não é aquela de agora. É como eu digo, quando você tem um machucado, está machucado aqui, está ferido aqui, né? Aí você dá uma batidinha e, nossa, como dói aquilo, como dói. Por que dói mais? Porque já está machucado. E assim é a nossa mente. Quando uma coisa de fora te machuca, te pesa, é porque está aqui dentro pesado. Está aqui, ó, guardando aquela mágoa, aquele ressentimento. Então, quando vem uma coisinha pequenininha, nossa, você vai, eu não aguento mais carregar isso, não aguento, estou cheia disso. Ah, porque minha vida é isso, porque esse fardo está muito pesado. Não é o fardo da agora, é o fardo que está lá dentro. E é isso que nós precisamos tirar, gente. Limpar esses fardos que está aqui dentro. Limpar esses fardos que está aqui dentro. Não é só esse fardo que está. Se livrar só desses fardos que está aqui fora. O que está aqui fora é fichinha. O que está aqui fora é fichinha. Você tira de letra. Se você limpar, se você se cuidar de você, buscar a sua melhora, o seu entendimento, o porquê que você precisa cuidar de você, porquê que você precisa limpar a sua mente, porquê que você precisa tirar os ressentimentos dentro de você, você vê que esses fardos que você está carregando agora é fichinha. O pesado é aquele que está lá dentro de você, que não deixa você viver, impede tudo na sua vida. Impede de você crescer, impede de você desenvolver, impede de você ter saúde, impede de você ser feliz, impede tudo. E aí esses problemas que nós temos às vezes na vida, né, que a gente diz que é pesado, que é um fardo, ele se torna muito pesado, porque é aquilo que eu disse, um machucado, se você vem e machuca em cima, dói muito mais. Eu tenho assim, eu sempre falo, quando a gente costuma, às vezes, machucar o dedo, né, a mão, qualquer coisa. E como a gente mexe muito com a mão, toda hora você está batendo naquele lugar que você machucou, no dedo, na mão, seja onde for. A gente fala, mas por que quando eu estou com a mão machucada, eu só bato onde está machucado? Não é que você só bate a mão onde está machucado. É que a mão, ela vai para tudo quanto é lugar, você vai com ela assim. E quando você percebe, você relou o machucado lá em algum lugar. Aí doeu. E a gente sempre fala assim, né? Nossa, mas a gente só bate a mão onde está machucado. Não é que bate a mão onde está machucado. É que a mão já está machucada. Aí quando você encosta em qualquer coisinha, você está fazendo alguma coisa, encosta, dói. E dói muito. Aquele machucadinho. Você não estava nem sentindo mais dor nele, não estava nem sentindo, mas nem sabia que tinha mais um machucadinho na sua mão, ou na sua unha, ou no seu dedo. E a hora que você bate, dói. Dói muito fundo. Então, é isso aí que eu falo para vocês. Então, os pesos, as dores, que dói muito, que está muito pesado, não é os daqui de fora, é os daqui de dentro. Então, gente, vamos aprender, procurar tirar os nossos fardos, né, de dentro de nós. Tá difícil, não está entendendo, não está conseguindo entender, não tem condições. Busca Deus. Não tem a coisa melhor no mundo que você, como eu disse em um desses vídeos agora passado, conversar com Deus. Busca Deus. Jesus sofreu, né? Para nos ensinar que é em Deus que você vai ter a liberdade, a libertação, que você vai ter a vitória, que você vai ter tudo. É em Deus. Está difícil de entender, está difícil de buscar, não tem como você buscar. Busque Deus primeiro. Ele nos ajuda. Quando a gente procura Deus, as portas se abrem. Tudo se abre para a gente. Mas nós temos que buscar Deus de coração. Não só naquela hora que estamos precisando, não. Buscar Deus todo instante, todo momento. Aprender a ter aquele diálogo com Deus toda hora. Ah, mas como que eu vou ter diálogo com Deus? Agradecendo. Começa a agradecer tudo. Olha, Macaé, obrigado, Senhor, porque tem aquele ventilador ali que está me tirando, amenizando o calor. Obrigado, Senhor, porque hoje está um dia tão gostoso, está um ventinho tão gostoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa casa que me abriga, né?
É aprender, gente, agradecer. É aprender a conversar com Deus. É a gratidão, é saber que Deus está aí, de braços abertos, para nos segurar. Mas a gente tem que pedir. Ele não vai fazer nada se você não pedir. Você tem que aprender a conversar com ele. Também não é lamentar, ficar só chorando na hora que você precisa, não. Tem que conversar, manter um diálogo com ele constantemente. Para que nos momentos difíceis você tenha a solução na mão. Ele te mostra a solução. Está difícil, gente? Vamos buscar a solução. Vamos buscar os meios para nós vivenciar uma vida melhor. Tá bom, gente? Para que esses fardos das nossas vidas, que a gente acha que está pesado, que está pesado, pesa mesmo. Eu sei que pesa. Mas aquilo lá não é o exterior, é o interior. Vamos buscar cuidar do nosso interior. Tá bom, gente? Muito obrigada. Que Deus abençoe. E não deixe, né, de dar seu like, compartilhar, comentar, ativar o sininho, né, para você receber notificações, tá bom? Muito obrigada.